Olá a todos, esse é o Sala de Provas especial Alentejo e hoje eu tenho a honra e o privilégio de conversar com o meu amigo Paulo Laureano, que mais do que enólogo e amigo, é um cara que já me ensinou muita coisa no mundo de vinho, especialmente sobre o Alentejo. Tudo bem por aí, Paulo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Isso é um exagero. Os vinhos servem sobretudo para as pessoas ficarem mais próximas e serem amigas e trocarem conhecimentos. Eu também estou farto de aprender com o Alex, portanto é mútuo, Ô, sem Paulo, problema. vamos começar falando um pouquinho da tua trajetória, que se confunde muito com essa retomada alentejana pós 25 de abril, né? Quando a gente teve de novo, depois que passou a confusão toda, que a gente teve a volta da viticultura ao Alentejo, você foi um dos pioneiros e um dos caras que experimentou e inventou de tudo até encontrar o seu caminho, que muitas vezes é o caminho do Alentejo também. Queria que você falasse de todas essas transformações pelas quais o Alentejo e, por consequência, você passou junto. Ok, tentando não ser muito exaustivo, mas de uma forma breve, eu de facto tive a sorte de terminar o meu curso de agronomia em Évora no final da década de 80 e era quando estava de facto a reconversão da viticultura alentejana em marcha. Eu, quando terminei a agronomia, depois tive a sorte de me cruzar com o professor Clássico do Rosário, que naquela altura já era o enólogo da Fundação Eugênio de Almeida, do Cartucha, e que era uma pessoa que estava com um foco muito grande na recuperação vitivinícola do Alentejo. Ele convidou-me para integrar a equipa dele, eu saí durante algum tempo, fui fazer uma pós-graduação na Austrália, depois estive em Espanha também, e finalmente voltei à universidade, onde comecei a dar aulas com ele, a ser assistente dele. E isso permitiu uma coisa muito importante. Naquela altura estava de facto o Alentejo estava em ebulição, estava a avaliar-se tudo. Tinha-se percebido que o Alentejo tinha uma condição edafoclimática, de solos, de clima extremamente adequada à produção de vinho. Aliás, aqui na Vidigueira, onde nós estamos, produz-se vinho há mais de 2000 anos, e o que era necessário era otimizar tudo. E eu tive a enorme sorte de ter participado num projeto em que todas as castas portuguesas eram testadas todos os anos em microvinificação. Portanto, todos os anos nós avaliávamos de diferentes locais no Alentejo todas as castas portuguesas. Isso acabou por me dar um conhecimento muito grande sobre castas portuguesas, balanceando um pouco com aquilo que se fazia lá fora. Isso foi muito importante, ter estado na Austrália, Espanha, por aí fora, perceber aquilo que nós tínhamos. E nós portugueses temos uma coleção de castas, de uvas, que de facto são únicas, são diferentes, não são melhores nem piores, mas têm muito que ver connosco, têm muito que ver com os locais, com as pessoas, com as tradições, e eu acho que o vinho também é muito isso. O vinho tem muito a ver com as histórias que estão à volta dele e de facto estas castas portuguesas permitiam isso. Portanto, isso permitiu-me também perceber que havia ali um conjunto de castas, um conjunto de situações muito interessantes e sobretudo uma série de regiões no Alentejo que eram diferentes, porque o Alentejo de facto representa 1/3 do território nacional em Portugal. Às vezes as pessoas têm a noção que o Alentejo é todo muito igual, é uma região quente, onde se produzem vinhos maduros, redondos, frutados, fáceis de beber, mas de facto o Alentejo é uma manta de retalhos e há regiões que são completamente diferentes e é isso que é muito interessante no vinho, é nós percebermos, conseguimos ter uma região onde as condições de produção são completamente diferentes e que nos permitem fazer produtos de grande prazer, mas com uma personalidade muito marcante por trás. Portanto, eu tive a oportunidade de aproveitar esse conhecimento todo e depois tentar trazê-lo para aquilo que eu faço. O Alentejo tem passado por muitas coisas, isto passou-se entre 90, eu comecei a dar aulas em 93, portanto passou-se entre 93 e 2003, que foi os 10 anos em que eu estive na universidade, e entretanto o Alentejo passou por muita coisa, foi considerado o novo mundo do velho mundo, testou castas novas e houve uma altura em que se uniformizou muito, os vinhos eram todos muito iguais e eu acho que hoje em dia as pessoas perceberam que o Alentejo é um sítio onde se pode fazer muita coisa. Podemos fazer vinhos todos muito iguais, fáceis de beber, não sei o que mais, mas o Alentejo tem uma série de regiões, de produtores que conseguem fazer vinhos que são únicos, que são diferenciados, sobretudo quando eles traduzem aquilo que é mais importante no vinho, que é o terroir que está por trás do vinho e as castas que estão associadas a esse terroir. E esse é um caminho que o Alentejo está a voltar a pouco e pouco,
É muito curioso porque quem conhece a história da viticultura no Alentejo e se olhar para aquilo que foi o século XX, vai começar a ver muita coisa que já se falava no século XX ainda de forma empírica, hoje sedimentada em termos científicos, tudo isso ia tornar-se algo muito interessante. E o Alentejo, de facto, hoje é uma região com uma grande produção de vinhos engarrafados, é a região que produz mais vinhos engarrafados em Portugal, é a região onde, nesta altura, salvo erro, deve ser entre os 43% e os 44% de vinhos engarrafados em Portugal saem da região do Alentejo e consumidos em Portugal, perdão, saem da região do Alentejo, porque são vinhos fáceis. Mas fáceis, eu acho que as pessoas às vezes quando dizem fáceis menosprezam este conceito, acham que é Eu um acho que devia conceito ser o contrário, Paulo, muito porque contrário. o Hugh Johnson costuma dizer que o melhor vinho é aquele que acaba primeiro. E esses vinhos que Exatamente. são bebidos com facilidade, em tese, os vinhos são feitos para serem bebidos, né? E dar prazer, e essa é a grande vantagem do Alentejo. Agora, o que eu acho que o Alentejo hoje tem, e que a mim me agrada pessoalmente, é que o Alentejo cada vez tem maior diferenciação nas suas regiões. E nós percebemos que há algumas regiões que são muito diferentes. Não são melhores nem piores, são muito diferentes e têm características que nos permitem fazer vinhos com uma personalidade e uma identidade muito marcante. E isso, de facto, é aquilo que, de alguma forma, todos os produtores procuram, todos os enólogos, todos os produtores querem ter um sítio, um local onde possam produzir os seus vinhos de identidade diferenciada, que vão agradar mais a umas pessoas, menos a outras, isso é normal no mundo do vinho, mas que tem a ver com o terroir. E vinho é um produto de terroir. Vinho tem que ter uma boa história, tem que estar associado aos solos, ao clima, às pessoas, às tradições, e é isso, na minha opinião, que faz a grande diferença em termos do vinho. E o Alentejo, desse ponto de vista, é uma região riquíssima, talvez não suficientemente reconhecido ainda desse ponto de vista, porque as pessoas associam sempre o Alentejo, a zona de grandes produções, com vinhos que se consomem mais rapidamente, mas o Alentejo é muito mais do que isso. Aliás, basta ver a história da viticultura no Alentejo para perceber isso. E hoje caminha-se cada vez mais para aí, embora continuem a existir algumas questões também de algum risco de uniformização, às vezes plantação excessiva desta ou daquela casta, já se falou muito da plantação em excesso de Touriga Nacional, hoje fala-se muito da plantação em excesso de Alicante Boucher, mas eu acho que as pessoas a pouco e pouco vão percebendo que aquilo que faz a diferença são os locais onde têm as suas vinhas. É claro que isso dá muito mais trabalho, significa que nós em termos de enologia, tecnologia é o mínimo, o que nós temos é que ter uvas de grande qualidade e diferenciação e para isso temos que perceber bem o solo onde estamos, o clima e como é que podemos otimizar essas duas questões. E esse é o desafio que se nos põe hoje em dia, que se põe a nós alentejanos e que se põe a todo o mundo em termos vitícolas, mas é por aí que estamos a ir e isso deixa-me muito satisfeito porque é de facto nessa filosofia de vinho que eu acredito e é por aí que nós nos movemos cada vez mais. Você estava falando da diversidade alentejana, que é um ponto que sempre que eu faço minhas formações sobre o Alentejo, eu gosto de bater nessa tecla, talvez seja até uma das coisas que eu mais fale. Basta ver os alunos que chegam aí depois o que eles vêm perguntando, né? Eu costumo dizer que o Alentejo ele é singular e plural ao mesmo tempo. Ele é singular porque ele é único, ele é plural porque ele é múltiplo. Você tem ali no Alentejo vinhas quase que de frente para o mar, outras que estão em grandes altitudes, planaltos, planícies, e uma combinação heterogênea de solos impressionante, muitas vezes eles misturados. Você está numa dessas zonas cheia de história, como você falou anteriormente, perto da África, mas que, curiosamente, é uma zona de brancos, é uma zona de vinhos brancos espetaculares, claro que faz grandes tintos também, mas uma zona reconhecida historicamente pela qualidade dos brancos. Queria que você falasse da Vidigueira um pouquinho, que faz vinhos, tem uma vocação, quer dizer, você pode fazer, o Alentejo te permite fazer vinhos com potência em qualquer lugar, com elegância em qualquer lugar, mas algumas zonas têm uma vocação. E eu acredito que a vocação da Vidigueira é para vinhos mais elegantes. Queria que você explicasse um pouquinho essa região onde você está e o qual você representa tão bem. Muito bem, é verdade, mas também convém referenciar uma coisa, a própria Vidigueira tem uma diversidade enorme e há aqui uma faixa que está aqui à volta da Vidigueira instalada sobre um determinado tipo de solo e esse sim é muito determinante, sobretudo para o comportamento de uma casta, para o Vantão Vaz, mas que permite fazer coisas diferentes e pode parecer estranho nós estarmos numa região tão ao sul, no Alentejo, e as pessoas dizerem que os vinhos brancos da Vidigueira são muito interessantes e diferentes, mas as razões são muito simples.
verdadeiramente nós estamos perto da África, mas também estamos perto do mar, porque nós estamos a cerca de 60, 70 quilómetros do mar, e há aqui um canal entre duas serras que permite que os ventos do mar cheguem até aqui à Vidigueira. É claro que nós aqui, durante o verão, até há pouco tempo, tínhamos temperaturas de 35, 38 graus, e portanto durante o dia é muito difícil o vento chegar aqui com umidade. Mas à noite, com as temperaturas a descerem ligeiramente, a umidade começa a chegar, e isso acaba por provocar uma grande descida de temperatura. Uma grande descida, eu diria, para os 12, 14 graus, mas se nós pensarmos que durante o dia tivemos 35, 38, 40, esta enorme amplitude térmica é uma das primeiras coisas que diferencia a região da Vidigueira, e é muito importante, porque se nós olharmos para as grandes regiões vitivinícolas um pouco por todo o mundo, verificamos que todas elas se caracterizam por ter uma amplitude térmica bastante forte, que permite uma maturação mais lenta, maior concentração, maiores aromas, enfim, uma diferenciação maior nas próprias uvas. Esse é um dos fatores. Depois o Alentejo é basicamente uma zona de granitos em termos maioritários, embora o Alentejo se caracterize um pouco o país por aquilo que o Alex acabou de dizer, uma enorme diversidade de solos, e às vezes a gente dá 2 passos e o solo já é completamente diferente. A grande vantagem desta vidigueira, onde nós temos os nossos vinhedos, sobretudo aqui à volta da vidigueira, é que é uma enorme mancha de xisto. E é um xisto negro, duro, não é como o xisto do Douro. O xisto do Douro é um xisto que, se nós pegarmos na pedra, ela parte com a nossa mão. Este xisto aqui é um xisto de uma idade geológica muito mais recente, e isso permite, de facto, um comportamento diferente do solo, que dá uma grande mineralidade aos vinhos aqui produzidos. E essa mineralidade corresponde à frescura, e portanto nós aqui não temos dificuldade em termos de formação de açúcares, estamos numa região muito quente e portanto açúcares temos sempre. O que nós precisamos é de um bom balanceamento em termos do frescor, da acidez, da sensação que nós procuramos nos vinhos para balancear o álcool, e esse solo é determinante para isso. Além disso, a própria vidigueira não é uma zona plana, como o resto do Alentejo, é uma zona de pequenas colinas, e isso permite-nos ter exposições diferentes. Quando nós queremos, podemos expor a norte as uvas brancas, a sul as uvas tintas, e tudo isto, à partida, contribui para uma diferenciação grande dos vinhos brancos. Mas há aqui um pequeno fator que também é muito importante e que tem a ver com a uva, que é típica aqui da região da Vidigueira, com a uva Antão Vaz. O Antão Vaz é uma casta extraordinária. É uma casta que às vezes não é muito bem entendida fora da Vidigueira, porque as pessoas dizem que é um vinho que normalmente não tem uma grande acidez, é um vinho um pouco chato, desbalanceado, pesado, mas isso só acontece quando nós produzimos Antão Vaz fora do xisto negro aqui da Vidigueira. Quando ele é produzido aqui, de facto consegue ter um balanceamento completamente diferente. E são estas razões, a uva em si e esta diferenciação em termos de clima e de solo, que sempre fizeram com que os vinhos brancos da Vidigueira fossem diferentes dos outros vinhos. E mesmo os tintos aqui também são mais frescos. Se nós deixarmos expressar o terroir, percebemos que os tintos também são mais frescos. E é isso que faz com que a Vidigueira seja de facto diferente. Produz-se aqui vinhos há mais de 2000 anos, foram os romanos que começaram aqui a produzir vinho. Foi uma região onde nunca deixou de se produzir vinho, mesmo na primeira metade do século XX, quando o governo português decidiu que o Alentejo era o celeiro do país, portanto só se produziam aqui cereais, nunca deixou de se produzir vinho aqui na Vidigueira. E isso tem muito a ver com estas características. É uma região diferente, com solos diferentes. Isso também atraiu muita gente para aqui, por isso é que a riqueza em termos de uvas aqui ainda é maior que em outras regiões do Alentejo. Nós temos aqui uvas que chegaram aqui, por exemplo, do Dão, como o Alfrocheiro, a tinta francisca, que veio do Douro, que hoje já está praticamente extinta, mas que também teve aqui um papel importante. Isso tinha muito a ver com a grande diferenciação que a Vidigueira tinha, em termos de solos, de clima, que se calhar as pessoas não sabiam explicar de uma forma muito científica, mas que empiricamente percebia-se que podia fazer coisas diferentes. E é isso que transforma esta sub-região do Alentejo numa região de facto diferente das outras, com uma grande história e que nos permite fazer vinhos únicos e diferenciados. Você estava falando aí das vinhas, das uvas que chegaram, que trouxeram, da tinta francisca, do Alfrocheiro, que levaram. Você tem aqui 2 vinhas velhas. Um, que é o primeiro, vamos até já botar na taça aqui. Eu não sei qual foi o copo que você escolheu. Eu, como a garrafa é uma garrafa de Borgonha, eu falei assim, então eu vou botar uma taça que lembra uma taça de Borgonha também. Saúde, Paulo, saudade do amigo. Eu confesso que este é o meu copo de trabalho aqui na adega e costumo utilizá-lo para todos os vinhos.
passo a publicidade, mas é um copo da Riedel que eu utilizo com muita frequência e que nos permite provar muito bem. E de facto este Vinhas Velhas, que é o que estamos a provar agora, Vou estar aqui. Primeiro fazer aqui uma explicação, isso mesmo, fazer aqui uma explicação que é importante. Hoje em dia fala-se muito de vinhas velhas e utiliza-se muito, infelizmente, a designação vinhas velhas do ponto de vista comercial e às vezes pouco do ponto de vista real. Porque não há legislação que obriga ainda a uma diferenciação do que são vinhas velhas. Isso obriga a que os produtores, cada vinícola, tenha que ter as suas próprias regras. A nossa regra para vinhas velhas é muito clara. Para nós, vinhas velhas, as vinhas têm que ter mais de 40 anos. Portanto, todas as uvas que entram dentro deste vinhas velhas têm que ter mais de 40 anos. Qual é a filosofia deste vinho? É fazermos um vinho que seja um vinho que as pessoas possam apreciar de uma forma mais fácil, mas com alguma sofisticação, consiga ser um bom complemento gastronómico, mas que sobretudo traduza muito daquilo que é o Alentejo da vidigueira, traduza muito a vidigueira. É o corte mais tradicional do Alentejo, aragonês, com trincadeira e Alicante Bouschet. Tem um ano em barrica, mas são barricas usadas, barricas velhas, porque nós queremos manter aqui uma componente de fruta muito importante. O aragonês aqui tem um percentual relativamente importante, porque é um vinho que nós queremos consumir mais cedo, portanto este aroma de ameixas negras muito maduras tem muito a ver com o aragonês. Depois tem aqui um pimentão vermelho, também maduro, que tem muito a ver com a trincadeira, e há aqui umas notas de menta que vêm do Alicante Bouschet. Depois há umas subtilezas, eu costumo dizer, de tosta, um pouquinho de café verde, que não é muito intenso, mas está cá, e isso tem a ver com a barrica, mas como eu estava a dizer, Alex, as barricas aqui não são barricas novas. O que nós queremos aqui é que a barrica contribua ainda para uma elegância maior no vinho. Eu acho que os vinhos europeus têm que ser elegantes, enquanto os vinhos do Novo Mundo normalmente são mais intensos. Não quer dizer que uns são melhores que os outros, eu estudei no Novo Mundo, gosto muito dos vinhos do Novo Mundo, mas acho que os vinhos do Novo Mundo têm um perfil, os vinhos do Velho Mundo têm outro perfil, e às vezes apetece mais beber um vinho do Novo Mundo, outras vezes apetece mais beber um vinho do Velho Mundo, mas gosto de perceber que estou a beber coisas diferentes. E, portanto, para nós aqui a questão da elegância é muito importante, e, portanto, nós tentamos sempre que haja aqui nos nossos vinhos uma elegância mais marcante, e esta barrica, mais que tudo, tenta ajudar a equilibrar essa elegância. Pois, em termos de... O Paulo, deixa eu só te fazer uma pergunta. Aqui você tem as vinhas, essas vinhas são misturadas, é um field blend, ou você tem vinhas separadas de aragonês? Apesar de serem vinhas velhas, estão separadas. Nós temos uma série de vinhedos muito antigos e em alguns deles temos field blends, mas este não é o caso. São vinhas velhas, são vinhedos velhos, mas separados destas três castas. Aqui temos um percentual maior de aragonês, alguma coisa de trincadeira e depois aqui é o Alicante numa percentagem relativamente pequena, porque nós aqui não podemos ter muito Alicante, porque senão tornaria este vinho mais difícil de beber, mas tentamos fazer algo que seja multidimensional, também em termos de aromáticos, seja uma coisa rica, atrativa, mas ao mesmo tempo que não seja muito complicado, que seja fácil, que possa divertir as pessoas a beber o vinho, possa fazer com que elas encontrem um bom pairing, uma boa harmonização gastronómica sem grande problema. Na boca ele é muito macio de início, isso tem a ver com o clima quente do Alentejo, que dá esta macieza, esta sensação de uma coisa redonda, mas depois tem um frescor bastante marcante. A acidez aqui, a acidez no Alentejo é sempre baixa, mas a acidez dos vinhos aqui na Vidigueira é um pouquinho mais elevada e para nós é importante. Eu gosto muito de ter este frescor, ter esta vivacidade, porque permite que o vinho, que eu beba 1, 2 taças sem cansar o meu palato, e eu acho que isso é importantíssimo. E depois no final vem aquilo que são os taninos típicos do Alentejo, redondos, suaves, fáceis, aqui um bocadinho irreverentes ainda, porque é um 2017, é um vinho ainda com uma juventude bastante marcante, mas é sobretudo o que nós queremos dar neste vinho, é um prazer muito marcado de vidigueira, com um vinho com alguma juventude. Um vinho à procura de uma gastronomia, se calhar mais
mais irreverente também. Eu costumo dizer que este é um ótimo vinho para churrasco, porque como tem muitos taninos jovens, vai muito bem com uma proteína da carne, mas traduz bastante aquilo que é a vidigueira, e aquilo que nós acreditamos em termos de vidigueira. Porque aquilo que nós tentamos fazer aqui é que haja uma expressão clara do terroir. Nós não estamos muito interessados em ter um vinho muito tecnológico, não é isso em que nós acreditamos. Acreditamos tecnologia na vinha, isso sim, mas em termos da adega queremos as coisas o mais simples possível, e é isso que nós tentamos fazer aqui. Um vinho que seja muito prazeroso, traduza bem aquilo que é a vidigueira, e que mostre também algo interessante que leva as pessoas a viajar, porque uma das coisas que eu gosto mais nos vinhos é que os vinhos levam-nos a viajar, e agora que não o podemos fazer de forma física, que o façamos com o vinho. Ô Paulo, você no início estava falando do perfil que marcou durante muito tempo, e algumas pessoas ainda confundem o vinho alentejano com aquele perfil de uma fruta muito madura, quase compotada. Eu mesmo fico para morrer quando eu vejo esse tipo de descrição. Muitas vezes a pessoa nem prova. Esse teu vinho aqui, ele tem muita fruta, mas passa longe de ser uma fruta muito madura e compotada. Pelo contrário, é uma fruta muito fresca, que dá justamente essa sensação de elegância que a gente tem aqui, essa salivação toda que a gente tem, que a acidez provoca e tudo mais, mas é uma fruta muito fresquinha, muito fresca, muito limpa, muito fácil de gostar. Você acha que ainda é possível fazer essa avaliação do vinho alentejano com essa fruta compotada, ou isso já é passado, um passado para ser só lembrado? Infelizmente acho que ainda não é passado, acho que ainda há alguns vinhos com esse perfil, e há, porque existe mercado, a questão também, temos que ser claros sobre isso. Mas são vinhos que têm que ser consumidos muito jovens, normalmente, porque depois começam a cair com alguma rapidez, porque falta de equilíbrio. Eu acho que nestas questões dos vinhos, o que nós estamos sempre à procura é de equilíbrios. Para nós o mais importante são os equilíbrios, porque é isso que depois no final vai traduzir um vinho que nos vai dar prazer sobre várias dimensões, e eu acho que o vinho tem que ser isso, tem que ser um produto que nos dá prazer sobre várias dimensões. O facto de estarmos numa região quente não significa que nós não tenhamos que ter vinhos balanceados. E esse é o grande desafio que nós temos. Esse é de facto o desafio que hoje em dia os enólogos têm e que nós temos que procurar, que é garantir de facto estes equilíbrios, estes balanceamentos que possam dar prazer às pessoas que consomem o vinho. Isso é o mais importante. Vamos agora ao segundo, ao Private Selection. Exatamente, Private Selection. É isso mesmo. Agora aqui mudou um bocadinho a regra, porque a regra, se para o Vinhas Velhas era termos vinhas no mínimo com 40 anos, aqui nós vamos à procura das nossas vinhas realmente muito mais velhas. E mudou também aqui o percentual das castas. E também o corte verdadeiramente já não é só aragonês, Trincadeira e Alicante. Adicionamos aqui alguma inovação que foi ocorrendo no Alentejo ao longo dos últimos anos, mas com algum cuidado, porque é uma casta que eu adoro, é uma uva que eu adoro, mas que sei que tem uma personalidade tão forte que, se ela não estiver bem balanceada, vai desequilibrar todo o corte. A Touriga Nacional é uma casta extraordinária, mas eu diria que em termos de Alentejo, na minha opinião, é uma casta muito difícil. Nós precisamos, para encontrar os equilíbrios, porque é muito sensível a temperaturas muito elevadas, e nós aqui temos temperaturas elevadas todos os anos. E, portanto, há que ir à procura dos equilíbrios que nos permitam obter aquilo que para mim é muito interessante na Touriga Nacional, que eu procuro aqui, que é exotismo, diferenciação, e é um pouco o que 20% da Touriga Nacional constitui uma parte deste corte, nos dá. Depois o que temos é uma quantidade muito pequena de aragonês, um aragonês muito concentrado, de vinhas muito velhas, e aumenta aqui claramente a percentagem de Trincadeira. De Trincadeira e de Alicante. Com as duas castas marcantes, as duas uvas marcantes deste vinho. Este é um vinho que estagia 12 meses, 14, depende das safras, em barrica nova de carvalho francês, barricas de 300 litros, com uma tosta muito suave. Nós estamos numa região quente, portanto aqui, se utilizarmos tostas muito marcantes, vamos colocar uma grande percentagem de madeira no vinho, e aqui o que eu quero é que a madeira ajude o vinho a tornar-se mais sofisticado, mais abrangente em termos de boca, mais largo, e portanto não quero que a madeira seja o principal ator do vinho. O principal ator é o terroir e as uvas.
e por isso são barricas de 300 litros, carvalho francês com umas tostas muito suaves para que não marque em excesso o vinho. Claro que aqui o pouco aragonês que existe está aqui numa forma já mais confitada, mais em compota, uma compota de ameixa mais doce, mas depois sobe muito aqui a percepção de especiaria. Eu diria que estas notas muito marcantes de especiaria que o vinho têm muito a ver com a trincadeira, que aqui também depois são muito ajudadas pelo Alicante. Nós aqui temos um Alicante Bouschet de grande concentração que permite de facto ao vinho ter uma enorme longevidade, mas também ser bastante balanceado. Este 2016 é um vinho, a safra 2016 aqui em Portugal já terminou, nós já estamos a lançar a 2017, mas este 2016 é certamente um vinho que vai durar muitos anos. E ele é elegante nesta altura, consegue-se ver já com muito prazer, mas ele vai com certeza durar na garrafa muito tempo. Isto tem muito a ver com os equilíbrios que nós conseguimos aqui no vinho, depois com a conjugação da barrica. Ele em termos de boca é extremamente elegante, mas é muito fresco. Para Alentejo, se calhar é surpreendentemente fresco em termos de boca. E depois tem uns taninos sólidos, e aí tem muito a ver com o Alicante. A percentagem grande do Alicante, e aqui, enfim, também há uma percepção de secura um pouquinho maior, por facto de ser uma barrica nova, dá-lhe aqui uma secura um pouco mais perceptível, mas agradável. Este é um vinho mais desafiante, este é um vinho para uma gastronomia mais desafiante também, é um vinho para bebermos com mais calma, para namorar com ele no copo, porque ele vai nos mostrando aromas e sabores diferentes, e mostra também bem como o Alentejo pode ser versátil. O primeiro Vinhas Velhas se calhar é um vinho que a gente pode beber todos os dias com prazer. Este é um vinho para o qual nós já queremos ter algum tempo de atenção, de meditação, de gastronomia, de prazer com os amigos, e isso é também uma faceta importante em termos de Alentejo. O clima do Alentejo, os nossos solos, as nossas castas, permitem-nos estas diferenças em termos de vinhos e em termos de desenho dos vinhos, permitem de facto fazer coisas extremamente atrativas, mas para nós tem que ter sempre uma coisa que é determinante, tem que ter este cunho de Alentejo e no caso em particular um cunho aqui muito próprio de Vidigueira. Aqui você percebe esse tanino muito mais pegado, um vinho muito mais seco na boca. Agora, me impressiona também a dimensão desse vinho, né? O outro vinho já é um vinho multidimensional, já é um vinho que tem uma dimensão em boca muito grande, mas esse aqui parece um monumento na boca, né? Ele entra e ele invade a sua boca, desperta um monte de sensações, de sentidos, desperta umami também na boca. É um vinho de boca incrível, né? O nariz é engraçado. Agora, para mim, muito claro são essas especiarias todas. Pego um monte de especiarias asiáticas, eu gosto de cozinhar com especiarias, então já percebi um monte aqui. Mas eu imagino que ele ainda vai abrir muito, né? Eu não quis decantar, quis abrir o vinho aqui praticamente na hora que a gente começou o nosso papo, mas a impressão que eu tenho é que tem um monte de coisa represada aqui que o oxigênio vai liberar e que vai montar um buquê aqui sensacional com o tempo, não? Certeza, certeza. E é esse o objetivo. Eu acho que era difícil fazer uma melhor descrição do vinho do que aquela que o Alex acabou de fazer agora. É isso mesmo. É isso que nós pretendemos do vinho. É essa diferenciação, muitas facetas diferentes que nós podemos descobrir na taça e que vamos provando e vamos ver de maneira diferente. E também a prova que o Alentejo é muito diferenciador naquilo que faz. Às vezes as pessoas não estão à espera de vinhos do Alentejo que sejam... Não é difíceis, não é a questão, nós não fazemos vinhos difíceis, mas que sejam vinhos que não precisam, o Alentejo às vezes as pessoas acham que não fazem vinhos de grande complexidade, faz, só que fá-los com aquilo que é o cunho do Alentejo, não podemos estar à espera que o Alentejo faça vinhos no Alentejo como se faz na Bairrada, ou como se faz em Bordeaux, ou como se faz no Douro. Mas o Alentejo tem os seus vinhos de meditação, de guarda, de diferenciação, e este é um bom exemplo. São vinhos que são às vezes mais fáceis, mas depois nós percebemos que pela explosão que têm em boca, por todos os equilíbrios que têm por trás, nos permitem ser vinhos que vão durar muito tempo, que nos vão dar prazer de uma forma muito diferenciadora. Perfeito, Paulo. Agora a gente vai, para terminar, fazer uma coisa que é uma sessão que a gente tem aqui no Sala de Provas. São 3 perguntinhas muito rápidas que eu vou fazer para o Paulo. O nome da sessão é Sem Sulfito. Então já viu que as perguntas vêm aí sem sulfito, não tem sulfito nas perguntas. Então, a primeira, se você tivesse que levar uma uva alentejana para uma ilha deserta, qual seria a uva alentejana que você levaria?
Eu levava a tinta grossa. A tinta grossa? Sensacional. Segunda pergunta. Não vale Alicante Bouschet nessa resposta, tá? Se você tivesse que pegar uma uva estrangeira e transformar ela numa uva portuguesa alentejana, para vidigueira especialmente, que uva seria essa? Não vale Alicante. E Grenache. A Grenache. E por que seria Grenache? Porque a Grenache tem aqui uma boa maturação e poderia fazer aqui um excelente vinho. Ah, muito bem. E a última pergunta. Defina o Alentejo em 3 palavras. Muito bem. Então, eu diria calor, paixão, prazer. Perfeito, Paulo. Queria brindar com você aqui, esse nosso sala de provas especial Alentejo. Sempre muito bom conversar contigo. Alex, muito obrigado pelo convite. Parabéns, sei que tem agora um desafio grande pela frente aí com o Gula, mas tenho a certeza, já o conheço há tempo suficiente para perceber que vai ser um grande êxito. E obrigado, porque hoje em dia, nas circunstâncias em que todos estamos, este tipo de iniciativas é determinante e fundamental. O prazer é nosso aqui. Contamos com você na Gula também, viu? Contamos bastante. Muito bem. Alex, muito obrigado. Eu que agradeço aqui. Obrigado, Paulo.